Olá, meu nome é Rafael Lídio, sou produtor cultural, exerço a profissão há aproximadamente 11 anos e fui convidado através do Júnior Brasil a dar meu depoimento para o Papo de Coxia, falando sobre acontecimentos que contribuíram para o meu crescimento profissional. Escolhi dentro desse tema falar sobre o momento ao qual vivemos, que é o momento da pandemia em decorrência do Covid-19, porque é um período que contribuiu muito para a nossa reinvenção enquanto profissionais da área, né? Trabalho com produção teatral e nesse período, sem possibilidade de ter temporadas presenciais, sem possibilidade de ter públicos, nós tivemos que nos reinventar e começar a trabalhar com o teatro para o audiovisual. Foi um tempo de muito crescimento, porque aprendemos a aglutinar o teatro ao cinema, a ter expertise no processo de criação e de transmissão desses espetáculos. Tivemos que aprender a trabalhar com todos os protocolos sugeridos pelos órgãos competentes, a nos responsabilizarmos por vidas humanas, aplicar no dia a dia todo o distanciamento de ensaio, exames, testes cotidianos, máscaras, álcool, uma limpeza mais especializada que atendesse às demandas desse processo, né, dentro do momento que vivemos, dessa pandemia. Então foi um período que contribuiu muito para uma nova visão de mercado, para uma nova visão do fazer artístico, para uma nova visão de relação entre pessoas. Então é um período que tem contribuído muito para um amadurecimento e para uma nova visão que eu acho que vai permanecer. Essas práticas, essa estrutura organizacional que inclui todo esse processo de cuidado da vida humana. Eu acho que ele vai ser permanente ou vai ficar por bastante tempo. Então, toda essa expertise adquirida nesse processo tem contribuído para o crescimento, não só meu, mas de muitas pessoas que estão se reinventando dentro desse processo de trabalhar o teatro online, de trabalhar o teatro através de transmissões ao vivo, né? Queria agradecer aqui o convite do Júnior Brasil e parabenizar pela iniciativa, parabenizar por todo esse trabalho que ele está fazendo e torcer para que essa pandemia acabe logo e possamos voltar ao teatro presencial o mais breve possível. Abraço a todos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom Pires, eu sou diretor de palco, contra-regra, camareiro, assistente de produção e mais algumas outras coisas que vocês devem estar acostumados a me ver por aí fazendo nos palcos do Rio de Janeiro. Mas eu estou aqui para dar um depoimento de um fato que aconteceu eu trabalhando com o meu amigo Júnior Brasil. A gente já se conhece há uns 15 anos, nos conhecemos nos palcos, que foi de uma produção que a gente pegou. Isso foi um grande ensinamento para a gente, de um astro da TV, né? Tá até hoje em dia em ação e é um dos principais. Estava com uma peça em cartaz em São Paulo e eles tinham que vir fazer uma temporada aqui no Rio, no Shopping da Gávea. E a produtora dele em São Paulo estava com receio, porque os técnicos cariocas, eles tinham uma fama, assim, meio de conversar muito e não fazer direito o que tinha que fazer, sabe? Dar muita desculpa e o galã, no caso, o artista, não tinha muita paciência com isso. Era um homem sério, de negócios. Enfim, a produtora carioca, né, que fazia a produção aqui do Rio, nos convocou, a mim e ao Júnior Brasil, para a gente assumir essa tarefa de o espetáculo acontecesse como deveria ser. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que pra gente foi surpresa, porque no primeiro dia, na primeira reunião, o Astro estava lá junto com todos nós, chamou não só a equipe do espetáculo, tinha o pessoal de São Paulo que veio trazer o espetáculo, colocar aqui dentro do teatro, como também toda a equipe da casa, técnico de luz, bilheteiro e tal,
e explicou exatamente como ele queria que funcionasse, até que horário a bilheteria poderia funcionar, que horário a porta tinha que fechar e não entraria mais ninguém, nem o presidente, palavras dele, e distribuiu 3 relógios de parede. Mandou colocar um no camarim dele, era um solo espetáculo, um na bilheteria e um outro lá nas coxias, para que todo mundo soubesse o horário. Então, naquele dia, ele determinou uma rotina que durou durante os 3 meses de temporada. E não houve um empecilho. E não houve nunca um dia sequer que eu como assistente de produção e diretor de palco, que eu tivesse que sair à procura de um dos técnicos ou de um dos operadores de luz ou de som da casa. Na hora combinada, naquela primeira reunião, estávamos todos a postos, cada um no seu devido lugar, com a sua função cumprida. Simples assim. E aí, eu aprendi que a organização, que a seriedade, o compromisso com aquilo que a gente assume, só facilitam as coisas. Entendeu? Que teatro não precisa ser esse oba-oba. Não precisa, não deve ser. É coisa muito séria. Então, assim, é um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado para mim, enquanto técnico e também enquanto artista que sou. Porque é assim que eu gosto de trabalhar, né? Se você tem a sua função, vai lá e cumpre com maestria. Faz da melhor maneira possível. Não é para agradar o outro, é para você fazer o que você se comprometeu a fazer. E o Júnior Brasil é um desses colegas que já me salvou de muitos perrengues. É um cara que joga nas 11, é muito bom no que faz. Inclusive, nesse mesmo projeto, teve um temporal no Rio de Janeiro e a gente precisava, as pessoas estavam ligando para o teatro e pedindo para segurar um pouco a peça, porque não se começava atrasado, tá? Era no horário exatamente. Era milimetrado, era cronometrado os segundos, para abrir e fechar a cortina. Então, nessa chuva, várias pessoas ligando para a bilheteria, e aí eu fui lá e falei com o ator. Não quero citar o nome aqui, enfim, para não ficar citando o nome das pessoas. Falei com o ator que estava acontecendo isso. E aí ele falou assim, bom, já tem gente na casa, não tem? Tem. Então você pede para o Júnior, que era o técnico de som. Você pede para o Júnior ir lá na frente e falar o que está acontecendo. E pergunta se eles querem esperar mais 5 ou 10 minutos pelos que estão atrasados. Porque eu não vou desrespeitar quem já chegou, mesmo com essa chuva, no horário certo. Se eles disserem que tudo bem, a gente pode esperar, aí a gente faz essa concessão. Não é bem legal isso? Não é muito respeito pelo público, pelo trabalho? Então é isso, eu acho que esse é um ensinamento que para todos nós que somos técnicos, gente, pontualidade, lealdade com o compromisso que você assumiu, tá? O final dessa história é que depois que acabou a temporada, a produtora desse espetáculo de São Paulo, que Deus a tem, ela já não está mais entre nós, mandou uma carta, mandou e-mails pra gente agradecendo e dizendo que nós tiramos a má impressão que eles tinham dos técnicos cariocas. Então, fica a dica. Júnior, morrendo de saudade de a gente poder dividir as coxias. Grande abraço. Fala galera, eu sou Rafael Baeta. Eu estou hoje aqui a pedido do meu amigo Júnior Brasil para contar uma história, né, de grande aprendizado em que a produção cultural me proporcionou nesses últimos tempos. E nessa história, né, os protagonistas somos eu e um grande amigo Rodrigo Maciel, um dos maiores operadores de luz, técnicos de luz, iluminadores do Brasil. E é um trocadilho aqui junto com o nosso amigo Júnior Brasil. Estávamos numa cidade, né? Fomos para a cidade com um espetáculo bem bacana, cidade chamada Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E nessa cidade, tudo parecia muito promissor, né? O teatro era muito bonito, muito legal, o teatro que fazia parte da fundação municipal lá de Presidente Prudente.
Fomos lá, tínhamos um pé direito excelente, tínhamos uma boca de cena bonita, equipamento bacana que veio do centro de São Paulo, né, da capital de São Paulo, de uma empresa que a gente já conhecia, a gente gostava de trabalhar, técnico bacana, equipe numerosa do festival, né, fazia parte do festival. Montamos muito rápido, empolgados, felizes, né, eu como produtor e ele como responsável pela luz. E fomos lá, né? E aí na casa eu tinha uma mesa ETC Element e uma outra mesa que eu nem lembro qual era, uma mesa que uma marca, um modelo que não é trivial e tudo mais. E aí fomos, né? Montamos e na hora de configurar a mesa tinha alguma coisa esquisita, o Marcel não conseguia configurar direito e perdemos horas naquela coisa, pá, e aí o som também deu um atraso, uma montagem incrivelmente demorada, de 8 horas, né? Isso nunca aconteceu também, alguma coisa com o fornecedor local que eu não vou me recordar agora, porque a luz foi muito mais marcante. E aí chegou um momento, não sei, já estava de madrugada, poxa, e essa mesa, poxa, eu não consigo ver a personalidade dos movings, e poxa, essa é a marca modelo que eu gosto e tudo mais, a mesa era da casa, e aí chegou a madrugada, e ele cansou, resolveu dormir, eu peguei a mesa, tava com a galera do som, peguei um teclado, imaginei que era uma configuração de vídeo, né? E aí eu fui no tato, a gente tentou até instalar um novo sistema na mesa, atualizar o software e tudo mais, e com o teclado, com a ajuda de um teclado eu consegui configurar o vídeo, e na verdade era a configuração de vídeo. Ele estava restringindo as informações do meio, e o que estava nas periferias a gente não conseguia ver, que eram justamente onde estavam os ajustes para as personalidades de moving heads e bar LEDs. E aí eu consegui ir lá pelas tantas, nem lembro mais, 2, 3 horas da manhã. E aí eu voltei, ele estava dormindo no camarim, falei, vou dormir também um pouquinho. A gente dormiu ali umas 2 horas, quando eu acordei ele, falei, coloquei o relógio para despertar, falei, poxa, Marcel, consegui. Vamos lá, consegui fazer, olha lá, ele, caramba, não acredito, isso aqui é lá, tá. Isso já era 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, já não lembro mais. A gente dormiu um pouco. Falei, pô, beleza. Agora, ótimo, a mesa tava em cima, né, no mezanino, na House Mix, que tinha pouca visibilidade, a gente sempre prefere ficar no plano, né, no final da plateia, para ter uma visão maior, mais ampla da casa e do palco, na verdade. E aí eu falei, poxa, vamos descer essa mesa. Vamos. E aí a galera, os técnicos da casa, mandaram a ser, né? Lançaram a ser, eu mesmo descer com a mesa, Maciel com um apoio, pá, né? E aí ligamos a mesa. Tum! Quando ligamos, tum! A equipe do festival, os técnicos do festival mandou um AC220 para a mesa que estava chaveada em 127. Queimamos a mesa. E aí aquela coisa, o que fazer. Eu olhei a mesa, eu tenho algum conhecimento em informática, me formei em técnico na juventude, na adolescência, eu faço algumas coisas desde então. E aí cheguei e falei, poxa, isso está parecendo um computador. Por acaso, lá no lugar, né, no complexo cultural, no centro cultural, tinha um técnico de informática lá, não sei o que ele estava fazendo. Falei, cara, tem uma fonte? Tem. Ele pegou a fonte, então pegamos, abrimos a mesa, reconectamos tudo e fomos usar, não funcionou. Né? Depois de muito trabalho, ali aproximadamente uns 40 minutos para trocar a fonte, que é basicamente um computador, mas tem algumas ligações que são desfeitas, né? O console é muito apertadinho, então quando você abre algumas conexões acabam soltando, você precisa entender onde reconectar. A mesa voltou a funcionar, mas parece que as portas DMX foram para o espaço, a gente não pensou em fazer ArtNet, então a gente tinha uma mesa que estava ligando, mas não funcionava, e aí já era o segundo dia quase inteiro no teatro. E esse era o dia da estreia, a gente teve que contratar uma outra mesa, uma Avolite Pérola chinesa, nesse lugar, conseguimos, chegou
também não tinha as personalidades dos moving heads, dos aparelhos. A gente precisou abrir a segunda mesa de luz, tirar o pendrive que tem interno, baixar as personalidades, passar para o pendrive, replugar e fazer o espetáculo. Né? Com isso, muita coisa atrasou, ele fez muita coisa na mão, a gente atrasou ao início do espetáculo basicamente 1 hora, pedimos pro produtor do festival para fazer isso, e a gente conseguiu, né, muito pela garra, pela perseverança, pelo profissionalismo do Rodrigo Maciel. Né? Eu estava lá ajudando nessas questões elementares que fazem parte do trabalho. Fomos até mais a fundo e abrimos uma mesa para tentar fazer o reparo, e aquilo não deu certo. E a experiência, né, e aquela lição que a gente tirou era que realmente, se deu errado com a mesa, primeiro, não tem ideia, né? Se você tem muitos problemas e já está funcionando, não tem ideia de tirar a mesa e botar em outro lugar, que isso com a equipe cansada, com a equipe já baleada, é importante as coisas funcionarem, é importante o espetáculo acontecer. Não, às vezes as condições ideais, ela vai exigir muito mais de você do que realmente você pode entregar. E a outra já tivemos um problema com a mesa, deixa ela quieta, não inventa moda, não vai abrir, tentar resolver, existia tempo e talvez fosse mais saudável contratar outra mesa logo, e nós perderemos menos tempo e ganharemos mais tempo para fazer o espetáculo e ter um dia de trabalho mais saudável. Né? Fica um abraço aí para vocês, essa é a minha história. Olá, meu nome é André Breda, trabalho com teatro desde 2001, quando eu ainda tinha 10 anos, comecei sendo ator, depois me apaixonei pela parte técnica, me apaixonei pela área do áudio, e quando eu já trabalhava com áudio há um bom tempo, eu comecei a entender um pouco mais de iluminação, e depois de um tempo, por motivos diversos, eu acabei me tornando também diretor de alguns espetáculos. Então hoje em dia eu digo que eu sou uma pessoa de teatro. Não me rotulo como alguma coisa específica. Acho que sou uma pessoa de teatro. E uma história de coxia que eu acho que é muito legal de ser contada é que numa viagem eu estava preparando para os microfones, para preparar os microfones para os atores, etc. E de repente a luz do teatro apagou, tudo apagou, uma chuva torrencial assim, e não tinha gerador no teatro. E aí assim, o público já estava lá fora, e a gente ali no backstage preparando tudo. O produtor local entra e fala: gente, o que a gente vai fazer? Esse povo era uma cidade muito pequena, do interior do sul do país, acho que é do Paraná, se não me engano. O produtor entra, né, desesperado, o que a gente faz? A produção da peça fala: vamos ter que cancelar, não tem como, né? E aí o cara começa a chorar, o produtor local chora, porque ele fala: vocês não estão entendendo, assim, as pessoas estão esperando há meses por isso, né? E aí a equipe inteira se mobiliza para pensar como é que faz uma peça, que era um musical de pequeno porte, mas era um musical. Como é que faz um musical sem som, sem luz, sem nada? E aí junta a luz de emergência de lá, junta celular de cá, bota a luz ali, bota a luz aqui, será que vai dar para todo mundo ouvir? Enfim. E aí no final, é emocionante falar isso, porque no final a gente fez com luz de emergência, com celulares acesos, assim, iluminando os atores. Não tinha áudio, não tinha mesa de som, então eu fiquei ajudando, iluminando os atores com celular, com luz de emergência, enfim. E é uma coisa que me emociona muito lembrar disso, dali, daquela coxia, da gente olhar para o coletivo e falar: vamos fazer. Eles estão esperando há meses, o público está aí, vamos fazer. E eu acho que o teatro é isso. O teatro, ele desde sempre, para sempre, ele é: vamos fazer.